Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. A expectativa de todo cristão sincero, verdadeiro, é em relação à volta do Senhor Jesus. Afinal de contas, é exatamente esse o evento que marca o fim da nossa história neste planeta. De algum modo, seja qual for a corrente teológica que você esboce ou adote em relação ao fim dos tempos, a volta de Cristo muda tudo para os cristãos, né? Eles nunca mais vão ser iguais nem viver da mesma maneira depois que o Senhor Jesus Cristo voltar. Pois bem, o que está impedindo a volta de Cristo? Será que falta alguma profecia se cumprir? Há algo pendente nas promessas de Deus para que Cristo venha definitivamente? Não sei. Os discípulos de Jesus, quando caminharam com ele por aqui, por sinal lá em Jerusalém, fizeram a pergunta a ele, quais serão os sinais da tua vinda e tal, né? Quando é que vão acontecer as coisas que o Senhor está dizendo? E aí o Senhor Jesus faz um longo discurso, conhecido em Mateus capítulo 24, como um sermão profético. No versículo 15, Jesus dá uma pista importante. Ele fala assim, quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Quando virdes alguma coisa ou alguém, é um sinal claro de que tem a ver com a volta de Cristo. E aí Jesus usa um código, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel lá no lugar santo. Do que Jesus está falando? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, isso já aconteceu? Está acontecendo ou ainda vai acontecer? Você saberia responder? Com base em quê? Está no ar o Vejam Só. Olá! Com muita alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Para você ganhar os presentes da Agrade, você simplesmente precisa votar na enquete todos os dias e aguardar o sorteio ao final da edição do programa. Toda noite tem um sorteio. O endereço eletrônico é o vejamsó.com.br, tá bom? E lá é que tem a enquete para você responder. Conosco hoje, mais uma vez, tratando dessa questão ligada aos fins dos tempos, o Bispo José Hildo Melo, ministro da Igreja Metodista Livre, igreja que ele preside. Paz e graça, Bispo Hildo, tudo bem? Paz e graça, Heber, tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui no programa para debater esse tema tão relevante e ainda na companhia de um amigo com quem temos tantas coisas em comum, apenas algumas divergências em escatologia, mas no restante a gente caminha de braçada, lado a lado. Bispo Hildo, qual o endereço da igreja que o senhor pastoreia e qual o endereço eletrônico do seu blog sobre escatologia? Tá. A Igreja Metodista Livre do bairro de Mirandópolis fica ali na Rua das Rosas, número 445. O culto principal, domingo, às 18 horas, todos são bem-vindos. E o meu blog é escatologiacristã.blogspot.com. Muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez. Eu que agradeço. Do outro lado, pastor José Ricardo Gonzalez, ele é ministro da Igreja Batista Nacional. Paz e graça, pastor José Ricardo, tudo bem com o senhor? Paz e graça, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, poder compartilhar um pouco aqui da palavra de Deus com vocês. E como disse o bispo Zé Hildo, é um prazer estar aqui com ele novamente. Até acho interessante, eu conversava com o bispo agora há pouco, né, antes de nós entrarmos no ar, e após o programa a gente recebeu alguns e-mails, né, e as pessoas perguntando, não, mas vocês são opositores, você se opõe. Então, não existe opositor, né? São escolas de pensamento um pouco diferenciadas, né? Mas, como muito bem disse o bispo, nós nos encontramos na esperança da salvação, nós nos encontramos na alegria do aguardo da volta do nosso Senhor Jesus Cristo e temos certeza que vamos reinar com Ele para sempre na glória. Não existe oposição aqui. Pastor, onde fica a Igreja Batista Nacional Novo Tempo?
A Igreja Batista Nacional Novo Tempo, ela fica na Vila Medeiros, aqui na Zona Norte de São Paulo, né? Os nossos cultos acontecem lá aos domingos, às 10 horas da manhã, e todos aqueles que estiverem passando por ali, que residem ali próximo, são convidados a estarem conosco ali. Muito obrigado pela presença do senhor. Agradeço. Da outra vez que o senhor veio, quem apresentou foi o Zeca, né? O nosso Exato, repórter. Fez a apresentação. E foi com o Bispo Hildo? Foi com o Bispo Hildo. Então tá bom. Se eu não conhecesse o Zeca, ia dizer, olha, não valeu aquele, mas valeu de hoje. Enfim, tudo certo. Nós estamos aguardando o ok aí para a gente poder assistir a matéria que o próprio Zeca preparou para o tema de hoje. Já já a gente vai pôr no ar. Ô Bispo, me diz uma coisa, por que o senhor resolveu criar um blog sobre escatologia? Bom, eu até estava compartilhando com o pastor José Ricardo o seguinte, como é que foi o meu interesse por escatologia. Eu fui basicamente formado num contexto onde predominava o dispensacionalismo, né, o pré-milenismo, pré-tribulacionismo. E chegou uma fase da minha vida, até fazendo seminário, e o professor era dispensacionalista. E eu fiquei um tanto confuso e eu decidi não dar mais ouvidos assim aos livros e me mergulhar na Bíblia. Aí eu comecei a fazer um estudo sobre tudo que Jesus dizia a respeito de escatologia e fui separando. Depois peguei tudo que o apóstolo Paulo falava sobre o assunto, depois os demais apóstolos, as epístolas e, por fim, o livro de Apocalipse e também algumas escrituras do Antigo Testamento, principalmente Daniel, a respeito. E esquecendo-me de tudo que eu tinha ouvido até então, procurando ir para o texto sem preconceito, eu acabei desenvolvendo ou tendo uma convicção do que era o ensino bíblico a esse respeito. E aí, a partir daí, comecei a ler livros e estudar cada vez mais o assunto, e eu percebi que o que predomina no contexto evangélico brasileiro é o pensamento pré-tribulacionista, pré-milenista, ou seja, o dispensacionalismo é muito forte aqui. E a maior parte das pessoas tem esse ponto de vista porque simplesmente desconhece outra coisa. Eles nasceram, assim como eu, aprendendo desta forma de pensar, até sem muito questionamento, porque não se ouvia outro lado. E eu resolvi, então, ensinar o que eu compreendia, como eu compreendia, e eu não sozinho, né, como tantos outros, e eu achei que isso era importante para as pessoas poderem ter uma visão, né, mais, eu diria, mais bíblica, né? Quer dizer, da minha perspectiva, pedindo perdão aí, vem aí para o meu amigo pastor, mas assim, foi uma convicção que eu tive e eu achei que eu deveria tornar isso público e debater com as pessoas e conversar a respeito. Bom, os telespectadores de hoje vão poder ter uma ilustração, né? Sim, um exemplo dessas diferenças, já que nós vamos discutir um versículo da Bíblia, do Evangelho de Mateus, uma fala do Senhor Jesus, com perspectivas escatológicas diferentes. Ouça os dois lados e tire suas conclusões. E a gente vai agora assistir a matéria preparada pelo Zeca. Vejam só. O abominável da desolação. Jesus, no meio do seu sermão profético, lança aos seus ouvintes uma das afirmações mais enigmáticas do seu ministério. Para complicar ainda mais, encontramos um parêntese interessante no final de Mateus 24:15. Quem lê, entenda. Trata-se de uma expressão indicando que os ensinamentos de Jesus serão extremamente importantes para aqueles que lerem o Evangelho de Mateus em tempos vindouros. Exatamente como é o nosso caso hoje. Mas então eu te pergunto, você que leu, entendeu? Então me ajude a responder a pergunta tema do Vejam Só de hoje. O que seria a abominação da desolação do lugar santo, citado por Jesus em Mateus 24:15? Vamos, antes de continuar, ler o versículo base para o nosso tema de hoje. Vamos lá, Mateus 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Esta expressão significa a abominação desoladora, ou ainda aquela coisa detestável que causa a desolação do santuário. Ela é identificada
como sendo a que falou o profeta Daniel. Aliás, ela encontra-se 3 vezes no livro de Daniel, nos capítulos 9, 11 e 12. Em 168 a.C., Daniel parece se referir ao mesmo episódio. Porém, essa referência do profeta Daniel parece uma referência dupla, ao ano 70 d.C. e ao fim dos tempos. Essa mesma frase só aparece outra vez no Novo Testamento, na passagem paralela de Marcos, capítulo 13, relatada como a abominação do assolamento. Lucas substitui essa expressão enigmática e apocalíptica por uma afirmação simples para os seus leitores gentios, lá no capítulo 21, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos. Pensando um pouco nessa contribuição dada por Lucas, a abominação poderia então se referir às águias romanas nas bandeiras dos soldados que cercavam Jerusalém. O massacre dos judeus pelos zelotes durante o cerco pode ser uma outra aplicação, uma vez que eles profanaram o templo. Como os 3 evangelhos prosseguem aconselhando a fuga para os montes, parece que todos eles se referem ao mesmo acontecimento. Porém, a posição mais dominante no cenário teológico é que o anticristo colocará no templo uma estátua de si mesmo e de seu colaborador, o falso profeta, e fará a terra toda o adorar. Satanás sempre quis a adoração do mundo, e no meio da tribulação começará a recebê-la. Jesus, no texto que lemos, chama essa estátua de abominável da desolação. Assim, com essa pequena introdução, começamos mais um debate do Vejam Só. Fique ligado, nós já estamos no ar. Mais uma vez, o Vejam Só se debruça sobre uma fala do Senhor Jesus. Eu gosto quando o programa tem a ver com um versículo da Bíblia, porque nos ajuda a entender a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi escrita não para matar a nossa curiosidade, mas para nos tornar obreiros melhores para a sua obra. Está escrito isso lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Pois muito bem, o que é que Jesus quis dizer com o tal do abominação da desolação no lugar santo? Isso está em Mateus 24, 15, e a gente quer descobrir do que Jesus está falando. Pastor José Ricardo Gonçalves, da Igreja Batista Nacional Novo Tempo, em Vila Medeiros, como o senhor responde essa pergunta? Olha, a primeira impressão que nós temos quando Jesus faz essa orientação, ele estava respondendo a um questionamento dos seus discípulos, que queriam saber a respeito das coisas que estariam para acontecer, das coisas que sinalizariam o retorno, não é, do próprio Senhor Jesus Cristo. Propriamente em Mateus 24, 15, quando ele fala a respeito do abominável da desolação, não é, nós temos ali alguns direcionamentos, né? Nós podemos entender ali que Jesus estava falando de algo que aconteceria ainda naquela época, e também podemos entender que Jesus estava se referindo a algo que aconteceria em tempos bem futuros, né? E é isso, eu penso dessa maneira, né? Mas o senhor não respondeu a minha pergunta. O que é o abominável da desolação? O abominável da desolação, que eu creio que Jesus estava citando isso ali, ele pode muito bem ser o evento da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, quando então o general Tito com as suas legiões invadiram Jerusalém. Os soldados de general Tito, que estavam muito raivosos, né, enfurecidos, por causa de 3 anos consecutivos de luta tentando dominar Jerusalém, e viram toda aquela guerra sangrenta acontecer. Eles, muito enfurecidos, conseguiram então convencer o general Tito a destruir o templo. Então, a primeira observação que nós temos é justamente essa, de que Jesus se referia a esse momento em 70 depois de Cristo, né? Mas nós temos também uma outra referência que nós vemos a partir do livro do profeta Daniel, que Jesus ele se referia também a um tempo vindouro, a uma desolação vindoura,
né? Há um momento de apostasia, há um momento que não se igualaria em termos de maldade ao que aconteceu em 70 depois de Cristo. Um tempo vindouro ainda. Então são dois eventos. Na minha concepção, sim, dois eventos. Bispo José Hildo Melo, presidente da Igreja Metodista Livre e grande escatologista, tem até o blog, né, a respeito disso. O senhor concorda com a resposta do pastor Zé Ricardo? Sim, não e por quê? Eu concordo parcialmente, porque, como ele diz que tem a ver com a queda de Jerusalém, então nessa parte eu concordo. Eu discordo quando ele pensa que não se cumpriu plenamente, que ainda tem um cumprimento por vir. Então, o que acontece em Mateus capítulo 23 e 24, começa o capítulo 23 com o discurso de Jesus, que é bem afrontando, assim, ele bate de frente com os religiosos, os fariseus, os religiosos sacerdotes daquela época, e diz que eles são hipócritas porque estão adornando os túmulos dos profetas que foram assassinados por seus antepassados, dizendo que se estivessem no lugar dos antepassados jamais cometeriam tal barbaridade, quando eles de fato estão prestes a realizar a maior de todas as barbaridades, que é a condenação do próprio Filho de Deus, né? Do Cristo. E também vão perseguir e matar muitos apóstolos e cristãos. E Jesus termina esse capítulo 23 dizendo que aquela geração, então, esta geração de judeus que será responsável pela morte do ungido, digamos assim, né, do Cristo, daquele que foi enviado, porque Cristo veio para os que eram seus, os seus não o receberam, e pelo contrário, acabaram por matá-lo, ou sendo responsáveis pela morte do Cristo, ela seria culpada, ou sobre ela, não culpada, mas sobre ela recairia, né, uma condenação ou culpa, desde os pecados de Caim, que matou Abel, até os do Zacarias, que foi morto entre o alpendre e o altar. Então, de fato, aquela geração seria punida. E Jesus, na sequência, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos te são enviados, quantas vezes eu quis como a galinha amparar os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês vai ficar deserta. E ele profetiza ali, no final do capítulo 23, a queda de Jerusalém. E diz que aquela geração sofreria esse tal juízo. Os discípulos, na sequência, porque o capítulo 23 e 24 fomos nós que, né, posteriormente colocamos. Então, na sequência, Jesus fez esse discurso dentro do templo. Na sequência, os discípulos estão admirando o templo e ele diz: estão vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Portanto, Jesus, ele profetiza a destruição da cidade de Jerusalém e também a destruição do templo. E os discípulos perguntam: quando é que vão acontecer essas coisas? E que sinal há da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus passa a responder, em primeiro lugar, os sinais que precederiam exatamente a destruição do templo, a primeira pergunta dos discípulos. E dentre esses sinais tem esse do abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Portanto, Jesus, ele fala: vai surgir, quando virdes, vocês discípulos, ele está se dirigindo aos discípulos e está dizendo que aquilo vai acontecer naquela geração. Quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, ou seja, na cidade de Jerusalém, porque ele está interpretando as 70 semanas de Daniel. Então a gente tem que voltar lá e entender que Jesus interpreta o que Daniel disse. E o que Daniel disse é uma profecia fantástica, aquela que encontramos em Daniel. Porque Daniel recebe, então, a revelação de que 70 semanas, que a gente, tanto dispensacionalistas, pré-milenistas, pós-milenistas, amilenistas, até aí interpretam da mesma forma, que são 70 semanas de anos. Então, ele divide isso em 3 partes: 7 semanas, 62 semanas e, por fim, a última semana. E ele diz 7 semanas, 62 semanas, então ele faz um bloco de 69 semanas de anos, que dariam 483 anos, desde o decreto para a reconstrução de Jerusalém, que é o decreto de Atarxerxes, que aconteceu no ano 457 a.C. Você coloca 483, depois cai no ano 26 da era cristã. Interessante notar que Jesus nasceu 4 a.C. Portanto, Jesus teria, no ano 26, 30 anos. É muito
É muito exato, gente. Isso é impressionante. Como Daniel pode ter profetizado 500 anos antes e ter acertado na bucha. E aí começa a última semana. E diz, depois, então, desse período, então é depois, nós já estamos na última semana, é claro. Por quê? Porque depois desse período de 7 semanas, 62 semanas, dos 483 anos, o ungido seria morto. O ungido é morto na metade dessa semana. E o povo de um príncipe que há de vir, diz lá Daniel. O povo de um príncipe que há de vir. Portanto, trata-se, como diz Lucas, num trecho paralelo, né? Fala desse sermão, ele diz que é o exército romano. Ele não diz que é o exército romano, mas é um exército que vai cercar a cidade. Esse povo do príncipe que há de vir, realmente no ano 70, naquela geração, conforme a palavra de Jesus, ele cercou a cidade. E Jerusalém sofreu a maior abominação de todas, uma fome tremenda, onde houve canibalismo, onde houve tamanha barbaridade. Os judeus comiam, com medo da invasão, e eles querendo fugir com bens preciosos, eles comiam suas joias. E na ideia de que, fugindo, né, pudessem depois evacuar as joias e tê-las. Os judeus descobriram, e sabe o que eles faziam? Os romanos descobriram. Os romanos descobriram e eles partiam as pessoas ao meio para buscar as joias. Isso foi uma ordem do general Tito, que ele profana o templo e ele destrói a cidade, ele queima e depois não fica pedra sobre pedra. Então, aquelas palavras de Jesus cumpriram-se ipsis literis. O abominável da desolação foi realmente visto pelos cristãos, que receberam a ordem de fugir, de escapar da Judéia, de escapar de Jerusalém, quando vissem essa aproximação do abominável da desolação no lugar santo. A sua aproximação de Jerusalém não pegou os cristãos desprevenidos, porque, tendo eles recebido a advertência de Jesus, puderam escapar, puderam fugir, e não desçam do eirado, ou seja, isso é uma descrição da casa comum lá em Jerusalém, que tinha esse eirado na parte superior. E também da Judéia, vocês fujam para os montes. Judéia, a citação de Judéia, a ideia do sábado, orem para que a vossa fuga não seja no sábado, tudo num contexto de Jerusalém, conforme a profecia de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre Jerusalém e a cidade santa. Você pega Daniel 9, pega as palavras de Jesus, Mateus 23, 24, e você vê como Jesus as interpreta e como elas se cumprem literalmente, e é uma coisa maravilhosa, histórica, portanto já teve seu cumprimento. Muito bem. Bom, nós vamos para o intervalo, que a gente estourou o tempo desse bloco. Na volta vamos ver a enquete e também você que participa do Vejam Só e mandou a sua fotografia. Sai daí. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Agora é hora de você aparecer aqui, né? É o Vejam Só, quem assiste é o Vejam Só. Não esqueça de mandar sua foto. O endereço para você fazer isso, olha, é esse aí que está na sua tela. É o facebook.com, né? /programa Vejam Só. É lá pro /programa Vejam Só que você manda a sua fotografia, tá bom? Nossa primeira foto vem lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, na capital das Minas Gerais, a Jocimara Nascimento Souza, né? O ursinho também assiste no celular, olha que chique, né? Maravilha. Valeu, Jocimara, Deus abençoe você. Na capital do Rio de Janeiro, nós temos a Shirley Luiz assistindo ao programa, e quem bateu a foto foi o João Alves de Lima, né? O casal é lá da capital do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Valeu, Shirley e João Alves. Dali a gente vai para Santa Catarina, na cidade de Mafra. Nós temos o Amadeu e a Edi. O Amadeu e a Edi em Santa Catarina. Ô, estado lindo que é Santa Catarina, né? E eles moram lá na cidade de Mafra. Continuamos em Santa Catarina, outra cidade maravilhosa, Joinville, e nós temos o pastor Valdemir assistindo ao Vejam Só. Valeu, pastor Valdemir, um ósculo santo aí para o povo de Joinville e também para a sua igreja. E a última foto de hoje é de Goiânia, em Goiás, o diácono Odail. Quem bateu a foto para ele foi o irmão Israel, né? Tá aí, ó. Valeu, o Odail e Israel, Deus abençoe vocês e ao povo de Goiás, e de Goiânia, no caso, né? Bom, o tema de hoje
tem a ver com o abominável da desolação. Mateus 24:15. E nós temos uma pergunta para você responder lá no site do programa, no vejamsó.com.br. Vamos lá? Qual é a pergunta que está hoje? Falta alguma promessa se cumprir para Jesus voltar? Ou seja, se Jesus quiser voltar hoje, ele pode? Segundo a primeira resposta, não. Pois só quando todas se cumprirem, ele voltará. Então, quando todas as promessas de Jesus acerca da sua vinda se cumprirem, ele volta. Segunda resposta, não falta nada. Ele pode voltar a qualquer momento, a qualquer instante. O programa pode nem acabar, né? Essa é a resposta de quem acha que Jesus pode voltar a qualquer segundo. Terceira resposta, não sei, ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete, você se habilita a ganhar o presente da Agrade, a dependência do Apocalipse na criação, né? Um livro que, obviamente, trata da questão do Apocalipse e do primeiro livro da Bíblia. Então, o primeiro e último livro da Bíblia são comparados e analisados nesse livro aqui, presente da Academia Teológica da Graça de Deus para você. Aliás, pega o telefone da Grade e liga amanhã para você se informar e saber como você pode aperfeiçoar o seu trabalho para Jesus usando a Academia Teológica da Graça de Deus. Ela está espalhada no país todo, tá bom? 0 operadora 11 3115 0819. 0 operadora 11 3115 0819. Liga lá, se informa. Tem um monte de cursos, tem curso de canto, curso de música, curso de instrumento, curso de teologia, curso de obreiro, curso para quem quer abrir igreja, gestão eclesiástica. Tem um monte de curso novo lá. Tem até para formação de brigada de primeiros socorros para as grandes igrejas. Tem muita novidade na grade. 3115-0819 em São Paulo. Não esquece de São Paulo. Tá bom? Bom, o tema de hoje tem a ver com o abominável da desolação. Está conosco o pastor José Ricardo Gonzalez e o bispo José Hildo Melo. Pastor José Ricardo, da Igreja Batista Nacional, bispo José Hildo, da Igreja Metodista Livre. Pastor José Ricardo, na descrição que o bispo José Hildo fez do texto, qual é a grande diferença entre a opinião dele e a do senhor, ou não tem? Tem diferença. Por exemplo, porque Jesus cita o profeta Daniel, né? E ele faz isso para que nós usemos o profeta Daniel também como uma referência. Quando nós usamos o profeta Daniel como referência, né? Quando lá no capítulo 9 ele fala a respeito do abominável da desolação, tudo isso que o bispo colocou está corretíssimo. Mas tem um detalhe ali que eu acho que é interessante e que vale a pena nós trazermos à tona para diferenciar. Qual é? O texto diz que esse abominável da desolação faria uma aliança com o povo judeu. Faria uma aliança com o povo judeu. Está descrito no texto. Um outro detalhe é o seguinte, diz que esse abominável da desolação, ele também faria sinais, prodígios, né? Pois bem, por que nós não consideramos que essa profecia ela se cumpre cabalmente em Tito? Porque Tito ele não fez aliança com o povo judeu. Na ocasião da guerra, ele não fez aliança com o povo judeu. E sequer realizou nenhum tipo de sinal, ou de milagre, ou de maravilha. Então é por isso que nós interpretamos que esse momento, né, que esse abominável da desolação, que vai fazer aliança com o povo judeu, trata-se obviamente daquilo que nós conhecemos como o anticristo, né, que no início da tribulação ele vai obviamente se unir ao povo judeu, para enganar, e depois, obviamente, o povo judeu vai interpretar que ele seria o enviado Messias, porque eles ainda aguardam o Messias, né? E depois, num determinado tempo, eles vão descobrir que não se trata do Messias, que eles estavam sendo enganados, né? E é por isso que nós discordamos dessa posição, mas discordamos pela metade apenas, né? A outra parte que ele citou a respeito do general Tito está corretíssimo e nós concordamos com ela também. Já a gente vai ouvir o bispo Hildo,
a respeito disso. Não, eu ouvi agora, depois a gente vai ouvir as entrevistas lá. Bispo, por que o anticristo não pode ser o bendito abominável da desolação? Bem, primeiro porque Jesus não cita nesse sermão o termo anticristo. Anticristo só aparece nas epístolas de João. E ali João diz claramente que o anticristo, ou os anticristos, porque ele usa anticristo também no plural, 4 vezes ele faz referência aos anticristos, eles são os hereges cristãos gnósticos que acabaram por negar que Cristo veio em carne, né? Então, o único apóstolo, ou as únicas passagens que dizem respeito ao anticristo estão nas 2 primeiras epístolas de João, e nessas 2 epístolas de João, 4 vezes ali aparece a referência ao anticristo, se diz respeito a hereges e a falsos profetas, que eram cristãos que saíram do meio e negam que Cristo veio em carne. Portanto, não pode ser o anticristo, em hipótese alguma. Aí, quando o pastor Ricardo interpreta as 70 semanas de Daniel, dizendo que ele faria aliança, nós interpretamos diferente. Olha, só vou fazer a leitura aqui do texto de Daniel capítulo 9, a partir do versículo 25. Diz assim: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, portanto, ungido aqui parece já no cenário, com uma figura predominante, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido. Mais uma outra referência ao ungido. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Portanto, esse ele, na minha interpretação, diz respeito a Cristo, ao ungido, porque o ungido foi citado e mencionado 2 vezes antes, e é o ungido que na metade dessa semana, portanto, então, se a gente conta as 69 semanas, começando no ano 26, quando Cristo tem 30 anos de idade e inicia seu ministério, na metade dessa semana, cumpre-se os 3 anos e meio de Cristo, de ministério, que ele teve 3 anos e meio de ministério terreno, e dá-se a sua crucificação, é morto ungido. Portanto, interessante também notar que com a morte de Cristo, segundo o autor de Hebreus, e nós como cristãos devemos reconhecer esse significado da morte do ungido, Cristo tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tornando obsoletos todos os demais sacrifícios. E com a destruição do templo, acabaram-se os sacrifícios definitivamente. Portanto, quem faz cessar o sacrifício já na sua necessidade é o próprio Cristo, porque ele veio ser o Cordeiro de Deus. Todos os sacrifícios anteriores apontavam para esse Cordeiro e ele é o pleno. A partir daí não há mais necessidade. É interessante que essa última semana que os dispensacionalistas, eles dizem que está em suspenso, só vai acontecer no final dos tempos, ou há um intervalo de mais de 2000 anos, né? Quando Jesus disse que aquilo aconteceria naquela geração. E quando se vê claramente que o ungido é morto exatamente na metade desta última semana. E esse favor a Israel, porque Cristo veio aos judeus em primeira mão, em primeiro lugar, para os que eram seus. Ele é o Messias que entra, né? Alegra-te, Jerusalém, exulta, porque o teu rei vem a ti humilde e manso. Então, todo o favor de Deus aos judeus é dado no Cristo, que por eles, e em primeira mão, é sacrificado por todos nós também, por todos os gentios também. Agora, 3 anos e meio depois, vai ter a morte do Estevão. É muito curioso notar o seguinte: até então, até a morte do Estevão, toda a evangelização se dava basicamente num contexto judaico. E os próprios apóstolos, como Pedro, tinha muita dificuldade de, inclusive, ir na casa de um gentio. Vai precisar de uma visão e de um saculejo da parte de Deus. Agora, com a morte de Estevão, temos o quê? A conversão
de Saulo. E ali começa o período dos gentios. Portanto, termina-se aquele período de favorecimento, a última semana, e o período de favorecimento para Israel. E aí eu vejo muito tremendo o cumprimento das profecias, e começa o apóstolo do gentio e o próprio apóstolo Pedro recebendo essa vocação para se voltar para os gentios, porque o tempo dos judeus, num certo sentido, havia terminado. Há uma esperança da nossa parte de que haja, nos finais dos tempos, um despertamento do povo judeu, conforme profecia do apóstolo Paulo, ou esperança dele, registrada em Romanos capítulo 11. Então, o tempo dos gentios, dito por Jesus, é a igreja. É a igreja. Começa a partir do chamado do apóstolo Paulo e também daquela visão do apóstolo Pedro, que praticamente acontecem na mesma época. Vamos deixar o povo fala para o próximo bloco. Pastor Zé Ricardo, o senhor concorda com o bispo Hildo que o Cristo é o ele lá da profecia de Daniel? Ele fará cessar os sacrifícios, tal. Ele fala que é Jesus. O senhor concorda? Não. Por quê? Não concordo. Porque fica claro, né, na própria interpretação do texto, de que não se trata do ungido. Se trata de alguém que vai aparecer, né? E como diz o texto, por exemplo, de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, de alguém que vai ser lhe dado poder, vai ser lhe dado autoridade, né? Eu não concordo com ali seja o Senhor Jesus. E eu não concordo porque o próprio texto deixa claro que não é. Que seria uma outra pessoa. O ungido é Jesus. O texto de Daniel. O senhor pode ler para nós? Claro, então? vamos lá. Porque, segundo o bispo Hildo, o texto está falando do ungido, que vai fazer cessar a oferta de sacrifícios. Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para levar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe. 7 semanas estão, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha só, depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, aqui ele começa a falar já de uma outra pessoa. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até ao fim haverá guerras e desolações são determinadas. Ele quem? O príncipe. O príncipe do povo que há de vir. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui não pode ser Jesus. O texto é claro, ele está falando o príncipe do povo que há de vir. Esse príncipe do povo que há de vir, nós podemos entender que era o general Tito, que aconteceu de 70, nós já falamos amplamente isso daqui, né? Ele veio e destruiu Jerusalém 70 anos depois da profecia de Jesus, de Mateus 24, ele destruiu Jerusalém, né? Fica difícil entender que ali é Jesus. Eu entendo que seja Jesus porque ele não fala o príncipe de um povo que há de vir, ele fala o povo de um príncipe que há de vir, portanto, ele não concordaria com o povo. Né? Como é que é o negócio? É só a gente vir aqui para a Bíblia, aqui, por exemplo, depois das 62 semanas será morto, ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir. Portanto, o povo de um príncipe que há de vir, e não o príncipe de um povo que há de vir, porque permitiria tal interpretação se fosse o príncipe de um povo que há de vir, mas de fato ele fala o povo de um príncipe que há de vir. Então ele fala de um povo no plural, e não é ele o povo fará, é ele o ungido, porque o ungido é que está no centro aqui das atenções. E a gente sabe que o ungido faz aliança, e é no meio dessa semana. E os propósitos, porque são colocados pelo menos seis propósitos
dessas 70 semanas, nos versículos que foram lidos aqui pelo pastor José Ricardo, das 70 semanas, aqueles propósitos todos se cumprem com Cristo, né? Faz cessar o sacrifício, ele faz expiação pelos pecados, ele unge o santuário. Então, todas aquelas coisas são cumpridas em Cristo e na cruz de Cristo e no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. E é a morte do ungido que desencadeia o juízo sobre a própria cidade de Jerusalém. Por que Jerusalém foi destruída a primeira vez na época de Nabucodonosor? Por causa da sua impiedade, por causa dos seus pecados. 70 anos de cativeiro, profetizados por Jeremias, né? Agora, na época de Daniel, capítulo 9, está se findando esse período de 70 anos de cativeiro, e Daniel vivo ainda. Ele se pergunta, então chegou o tempo de restauração de Israel? E a profecia vem, 70 semanas de ano ainda estão determinadas sobre o seu povo, sobre a cidade de Jerusalém. E o ungido é o ser central dessa coisa. Então, 7 semanas, 62 semanas, até o ungido. Esse ungido está no cerne, está no centro, é nele, é com ele que se cumpre tudo. O ungido é morto e o povo de um príncipe que há de vir vem em juízo. Como Jesus profetizou, sobre essa geração recairá o juízo tremendo, não vai ficar pedra sobre pedra. Isso é em decorrência da rejeição de Jerusalém. Jesus chora sobre Jerusalém porque Jerusalém mata os profetas e agora rejeita o próprio Cristo. E uma parábola de Jesus a esse respeito, que ele arredou a terra e depois envia os seus servos que são maltratados, e por fim ele envia o seu próprio filho, o Senhor dessa terra, e esse filho é morto. E aí o que vem no final dessa parábola? Um juízo grave de Deus contra esses servos maus, que não respeitaram os servos enviados, né, daquela pessoa que representa a Deus nessa parábola, e nem muito menos o filho, e o juízo vem severo. Tem a parábola do grande banquete, Mateus 22, está na sequência, Mateus 22, Mateus 23, Mateus 24. 22, o que tem? A parábola do grande banquete mostra Jesus falando de que Deus é esse Senhor que convida para as bodas do filho os judeus em primeiro lugar, né? Ali claramente identificados como judeus, e eles rejeitam, e Deus insistentemente envia novos mensageiros, reforçando o convite, e eles matam os enviados, e o juízo vem sobre eles nessa parábola. Portanto, mais uma vez, a gente vê nesse contexto, Jesus agora falando duramente no capítulo 23 contra os judeus, e dizendo que eles serão, naquela geração, punidos. Portanto, isso tudo se cumpre naqueles dias. Olha, partindo do pressuposto, né, de Mateus 24:15, quando Jesus cita o profeta Daniel, a gente pode crer também que essa profecia de Daniel, quando fala a respeito do abominável da desolação, ele se referia também a um tempo não muito distante daquele tempo da profecia de Daniel, e não necessariamente o tempo de Jesus. Ele se referia também a Antíoco IV Epifânio, né? Que também invadiu Jerusalém, e ele erigiu uma estátua de Zeus, né? Dentro do templo, né? Partindo disso, partindo dessa premissa, a gente pode considerar assim, né? Que essa profecia de que Jesus manda que nós olhemos para o profeta Daniel, e essa profecia da qual Jesus fala, ela se refere a esse momento de Antíoco IV Epifânio, lá em Daniel. Ela se refere ao momento de Tito e se refere também ao momento vindouro, onde vai surgir de fato o abominável da desolação, que vai praticar coisas mais do que abomináveis, coisas extremamente terríveis, que os seres humanos ainda não compreenderam e não viram isso, né? Nós podemos interpretar dessa maneira, sim. Então, de forma tripla. Exatamente. Jesus se referia a alguma coisa, a uma profecia de Daniel que já havia se cumprido nos tempos de Antíoco Epifânio e que se cumpriria no ano 70 e que voltará a se cumprir no fim dos tempos. É isso? Com certeza. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente vai ver se isso encaixa mesmo ou não. A gente vai para o intervalo, só que antes eu queria lembrar, você que gosta de canto coral, nós estamos na iminência
da realização do 29º Seminário de Música Sacra e Adoração, né? Lá na Catedral Evangélica, aqui no centro de São Paulo. Esse evento vai acontecer entre os dias 24 e 27 de agosto e é uma iniciativa da Soemos. Você encontra mais detalhes no site soemos.com.br, e a presença do reverendo João Wilson Faustini e também do maestro Parcival Módulo estão confirmados. Eles são os mentores, né, desse evento que já acontece há tantos e tantos anos. Então, 24 a 27 de agosto, aqui em São Paulo, você não pode perder, na Catedral Evangélica, o seminário de canto coral, com a formação do enorme coral, e no domingo com a celebração do culto, o órgão de tubos medieval que nós temos aí na Catedral. É um momento absurdamente bonito, solene, de elevação da alma, bem no ano que a gente completa 500 anos da Reforma. Você celebrar isso numa catedral gótica, olha, vai lá, se inscreve, você vai ver. A gente vai para o intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. E agora a gente vai ouvir as opiniões colhidas lá na Crentolândia, lugar frequentado pela nossa equipe de reportagem, né, capitaneada pelo Zeca, que obviamente pergunta tanto para pastores quanto para leigos quem ele encontra lá a respeito do tema de hoje, o abominável da desolação no lugar santo. Vejam só. Na sua opinião, o que significa essa desolação do lugar santo? Na minha opinião, significa que é como se fosse acabar, né? Como se fosse acabar a desolação, acabar, vai nesse sentido aí de acabar tudo. Também vinha que o povo estava muito tempo em pecado, né? Então meio que acontecia isso e Deus já não estava se agradando daquilo. Bom, eu compreendo do lugar santo a igreja, né? É o templo de Deus, né? Aonde todo mundo estava vendendo, estava comprando, né, e não estava respeitando, né? Então, eu creio que era isso que o Senhor queria dizer, né? Que a cada dia, nos dias de hoje, muitos estão escandalizando dentro da igreja, né? E escandalizando o nome de Jesus, né? Eu acredito que o que ele quis dizer com isso é que, infelizmente, como diz mesmo na palavra, não há nada novo, né, debaixo do sol. Então, isso que ele disse há 2000 anos atrás, também acontece nos dias de hoje, né? As abominações dentro do templo. Mas eu creio assim, há uma palavra que fala que não importa se estão pregando, o apóstolo Paulo que diz, não importa se eles estão pregando por inveja, né? Seja lá por qual motivo, o importante é que a palavra do Senhor está sendo pregada. E aí cada um vai prestar conta daquilo que faz na terra. Então eu acho que não cabe a ninguém ficar julgando o sacerdote. Se ele for Eli, ele vai cair da cadeira e vai morrer. Então Deus é que julga. Eu acho que o que importa é que a palavra seja pregada. É inacreditável. Quando a gente faz pesquisa de escatologia, você viu, não teve uma opinião igual a outra. Não teve uma única igual a outra. Até o sacerdote Eli entrou aí na história. Gente do céu! Eu não sei, às vezes eu fico pensando por que a Bíblia trata de escatologia se a gente não consegue entender. Porque essa variedade toda de opiniões não é sadia, ou é? Olha, eu acho que sim, ela é sadia. Eu acho que ela é sadia porque a palavra de Deus diz e nos ensina isso, né, através do próprio contexto da palavra, né, que igreja ela é unidade na diversidade. A igreja ela sempre permitiu, o Senhor Jesus sempre permitiu, né, que alguns questionamentos, Jesus sempre permitiu esse tipo de questionamento. É interessante a gente pensar que isso que nós discutimos, essas escolas que nós discutimos, escatológicas, amilenarista, dispensacionalista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista e várias outras istas que existem por aí, né? São teorias, né? Como foi falado no início.
nós temos alguns pensamentos divergentes em relação a algumas questões, né? Mas naquilo que é de fato importante, nós estamos unidos. Nós cremos na volta do Senhor Jesus Cristo e aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Precisamos que o Senhor Jesus Cristo volte, né? E nisso nós estamos unidos, né, Bispo? Acho que isso é que é o mais importante, né? Certamente. Mas o senhor, Bispo, não assusta essa confusão? Eu assusto um pouco. Nesse sentido, estou mais assustado que meu colega Ricardo. Por quê? Porque, de fato, não era para ser assim. Não era para ser assim. Tão discrepante, tão divergente o povo evangélico, o povo cristão, a respeito de temas importantes, a respeito da interpretação bíblica. E por 1830 anos não foi assim. Aí eu gosto de trazer sempre esse assunto, porque por 1830 anos, na história da igreja, todos pensavam como eu. É interessante isso, né? Todos interpretavam o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, como se referindo ao general Tito, ao exército romano, como isso tendo cumprimento, a igreja passando pela grande tribulação. Essas coisas eram assim, era ponto pacífico, não havia discussão a esse respeito. Surgiu a primeira divergência nesse tópico em particular com Margaret MacDonald, uma jovem católica tipo carismática daquela época, que teve um sonho, uma visão, e nessa visão ela via Cristo voltando em duas fases, a igreja não passando pela grande tribulação, um arrebatamento secreto, e isso que nós compreendemos como o pré-tribulacionismo e uma doutrina dispensacionalista a respeito dos eventos escatológicos. O John Darby, ele sistematizou isso, e a Bíblia Scofield deu conta de divulgar e de tornar isso uma posição até mesmo hegemônica aqui no Brasil. E a gente até entende que eles se levantaram contra o liberalismo teológico que surgia. E todos os liberais eram amilenistas, digamos assim. Então, o amilenismo ficou sinônimo de liberal. Isso é um erro grave que foi cometido. Então, ser pré-milenista, ser pré-tribulacionista passou a ser sinônimo de ortodoxia, sendo que por 1830 anos todos os ortodoxos pensavam dessa forma a respeito a igreja vai passar pela grande tribulação, a gente vai se deparar com a besta, ou futuramente e tal, essas coisas todas. Então eu só coloco isso para dizer que a gente poderia ter uma posição mais consensual a esse respeito. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Posso? Claro. Eu queria só acrescentar uma coisa. Eu acho que é perigoso quando, por exemplo, muito bem observou o Éder, né? Isso. A respeito da enquete que foi feita, que cada uma das pessoas tinha um posicionamento diferenciado. Ninguém falava a respeito, ninguém tinha um consenso a respeito disso, né? O perigo que eu vejo nisso está nos pastores em si. Porque hoje o que mais falta nas igrejas, né, é nós termos sermões que falem a respeito da volta de Jesus. Seja uma posição amilenista ou seja uma posição dispensacionalista, não importa. Isso não é de fato a grande importância. O que nós precisamos pregar é que nós temos uma esperança, e a nossa esperança repousa no fato de que Jesus Cristo vai voltar. E assim como Ele vai voltar, nós que estaremos mortos, nós também ressuscitaremos com Ele, como Ele ressuscitou. E nós precisamos pregar isso enquanto líderes, enquanto pastores, né? enquanto ovelhas que conduzem outras ovelhas. Nós precisamos anunciar a volta de Jesus. Eu acho que a máxima da igreja, né, é isso. Tá. Sobre isso, eu tenho duas perguntas, uma mais importante que a outra. Quando o texto fala de abominação da desolação no lugar santo, muita gente interpreta que essa fala de Jesus, citando Daniel, profeta Daniel, aponta para a reconstrução do templo que o próprio Jesus havia dito que seria destruído, como foi no ano 70. Isso é fato?
Olha, nós não temos no Novo Testamento nenhum texto, nenhum versículo que fale a respeito da reconstrução do templo em si, né? Mas nós temos alguns insights que a Bíblia não fala a respeito disso, né? Ela se cala a esse respeito, ela não fala a respeito da reconstrução do templo. Mas como nós entendemos que o anticristo ele vai oferecer sacrifícios no templo, como nós entendemos que o anticristo ele vai se colocar como sacerdote, vai receber adoração, inclusive, no templo, então é óbvio que para que isso aconteça, o templo tem que estar reconstruído, né? Então, por causa dessas questões, nós acreditamos sim que o terceiro templo ele vai ser reconstruído. E o senhor, bispo? Eu entendo que não vai ser reconstruído, até pelo argumento apresentado inicialmente pelo pastor Ricardo. Certamente não há nenhuma referência, nenhuma profecia sobre reconstrução de templo, e Jesus Cristo deixou claro que a interpretação correta de Daniel 7 era aquela que ele estava dando, que o abominável da desolação, naquela mesma geração, destruiria, profanaria, destruiria o templo e não ficaria pedra sobre pedra. Sobre o anticristo, eu expliquei inicialmente que não devemos confundir o anticristo com o abominável da desolação, porque o anticristo trata-se de um falso profeta, de um herege gnóstico, que só foi citado por João. E o homem da iniquidade de 2 Tessalonicenses? Então, esse sim poderia ser, você pode até colocar o homem da iniquidade, porque pelo menos o homem da iniquidade citado por Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele é o ser político, né? Então, e a besta também, pode se confundir também o homem da iniquidade com a besta apocalíptica, que também, que já não é mesmo o abominável da desolação de que falou Daniel, porque a besta apocalíptica, bom, tem umas diferenças. A gente pode dizer o seguinte: Nero cai e se encaixa perfeitamente com essa besta do Apocalipse. E pode ser esse iníquo, esse homem da iniquidade de que falou o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas, então, e ele não vai ser adorado num templo? Olha, bom, certamente vai ser adorado. E agora, não quer dizer que seja no templo de Jerusalém. No caso de Nero, né, Nero teve o culto ao imperador. Não é apenas ele, quase todos os imperadores. O Nero construiu uma estátua para si de 40 metros, então ele exigia adoração. O Nero praticou, aliás, em matéria de iniquidade, nós, quando queremos retratar na história um ser tirano, terrível, é o Nero. O Nero teve um caso sexual com a sua própria mãe. O Nero matou a sua esposa grávida, chutando ela até a morte. O Nero era um homossexual declarado, e praticava pedofilia, pegou praticamente uma criança e casou-se com ela, do sexo masculino, depois castrou. O Nero era um monstro, o Nero era um doente mental, o Nero era alguém que botou fogo em Roma e a culpa nos cristãos. O Nero era terrível, ele perseguiu os cristãos, então ele era totalmente avesso. Ele era uma pessoa que tinha um verdadeiro ódio. Então os cristãos foram duramente perseguidos por Nero, e ele é o sexto imperador. Quando a gente vê lá sobre a besta, que ela tem 7 chifres, bom, os sete cabeças, né? De 7 cabeças, você pega a primeira cabeça, que é o Júlio César, depois é o Augusto, depois é o Tibério, se não me engano, depois vem o Calígula, o Cláudio, e o sexto é o Nero. E o que diz lá sobre essas, no Apocalipse? Diz que 5 já foram, o sexto existe, o outro, que é o sétimo, ele vai durar pouco tempo. Vem logo é o Galba, que é o sétimo. O sétimo dura meses, 7 meses, sei lá, quanto durou.
né? Então é muito interessante, o número 666 cai para Nero como uma luva. Na letra hebraica, né? No alfabeto hebraico, o nome de Nero, o título dado a Nero, com as letras correspondentes somadas, dava 666. Então tudo cai para Nero perfeitamente. E aquela igreja primitiva sofria nos dias de Nero e tudo mais. Então eu vejo assim, realmente dessa forma. Não há motivos. E outra, é de Jerusalém que se fala. Né? Segundo, a fuga da Judéia, não é? Fujam vocês que estão em qualquer lugar, vocês cristãos fujam. Não, fujam quem estiver na Judéia. Ore para que a sua fuga não seja no sábado. Tudo isso no contexto de Jerusalém e não no contexto mundial, de um anticristo que vai ter uma perseguição mundial. Não, isso já teve cumprimento. E o dilúvio mencionado aí nas profecias? Que vai acontecer um grande dilúvio para destruir tudo. Que dilúvio é esse? Não tem um dilúvio? Tem. Como um dilúvio. Como um dilúvio? É como o exército romano, quando veio com 20 mil soldados que cercou e invadiu Jerusalém, e depois que o pessoal já estava todo enfraquecido, moribundo, agoniado por tanto tempo de sítio que durou aquilo, né? Fome. E quando eles vieram como que num dilúvio, de soldados, digamos assim. Seu fim será como num dilúvio. Em vez de serem sufocados pela água, mortos pela água, foram mortos pelos exércitos. Então, essa é uma figura de linguagem. Foram 5 legiões, né, de soldados, né, que invadiram Jerusalém naquela época. Era muita gente. Muita gente, né? Se não me engano, foi o próprio Joséfo que registrou que a carnificina naquela época foi tão grande, o derramamento de sangue foi tão grande, que as pessoas, ao andarem pelas ruas de Jerusalém, em alguns pontos, o sangue que jorrava dos mortos batia nos calcanhares. Barbaridade. Então, pode ser essa a referência do dilúvio, um dilúvio de sangue, um dilúvio terrível, né? Morte, né? Mas, pastor, eu sei que o bispo pensa diferente, mas o pensamento do bispo, como ele mesmo falou, durou 1800 e não sei quantos anos, e nesse tempo todo Israel não existia. Agora Israel voltou a existir, né? Será que isso é uma mera coincidência? Olha, acho que não. Eu penso que não. Não tem como, né? Quando nós... a visão dispensacionalista, como o bispo colocou, ela parte da premissa da interpretação textual, né? Ou seja, nós interpretamos o texto a partir daquela significância corriqueira dele, né? Daquilo que ele realmente quer dizer, né? Então, quando nós partirmos desse método de interpretação da palavra de Deus, da hermenêutica bíblica, né? Nós não conseguimos chegar a um outro posicionamento. É interessante isso, nós não conseguimos chegar a um outro posicionamento, né? Sobre o posicionamento dos 1830 anos que o bispo colocou, né? Eu confesso que eu não tenho conhecimento a respeito disso. Tudo bem. Mas uma coisa é certa, né? Esse posicionamento dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulacionista, ele é o mais aceito hoje. Sim. Em todas as denominações, e não só no Brasil, mas no mundo, né? Tanto é que os principais expoentes disso acabam vindo do exterior, né? Você vai ter lá o Pentecoste, que ele traça, White né? Pentecost. Exatamente, ele trata, né? No seu livro, ele fala a respeito de todos os posicionamentos, mas ele mesmo afirma que quando você parte do princípio de interpretação literal da palavra, contextual e literal, histórico literal da Bíblia, você não consegue chegar a um outro contexto. E quando você parte da interpretação literal, histórico-literal da Bíblia, você tentando analisar o posicionamento amilenarista, ele se perde nele mesmo, né? Ele não consegue encontrar uma base segura, né? É complicado. Ele não concorda muito com isso, mas não, eu sei que não. Eu sei que não, né? Mas é complicado para gente, é complicado a gente tratar dessas questões, né? A complicação que eu vejo, que eu não sou nem amilenarista nem dispensacionalista, amilenista, né? É que nós tentamos montar um sistema onde tudo funcione.
e sempre vai haver textos que não encaixam no sistema. A gente faz de conta que eles não existem, né? E dá para o sistema poder funcionar. A mesma coisa acontece com o calvinismo que é outro fla-flu teológico, né? Né? Para fazer o sistema funcionar, você tem que ignorar alguns textos. Então, a gente só vai saber quando acontecer. O importante é que você esteja preparado para que, quando acontecer, você esteja pronto para ir com o Senhor Jesus Cristo. Bispo, como é que é aquela frase que nós citamos outro dia do Santo Agostinho? Deixa eu ver. No essencial, unidade, né? No não essencial, liberdade, em tudo amor, a caridade. É de Agostinho? Olha, eu acho que é de Agostinho, se não me engano. John Stott é que fala disso. Né? Wesley falava também. Então, é antiga, a frase é antiga, mas é interessante. No essencial, unidade. No não essencial, uma liberdade. Mas em tudo a caridade, o amor, né? Permeando tudo. Tá bem. O pastor José Ricardo Gonzalez, ministro da Igreja Batista Nacional Novo Tempo, lá na Vila Medeiros, e o bispo José Hildo Melo, que é ministro da Igreja Metodista Livre, lá na Rua das Rosas, em Mirandópolis, aqui na capital, estão à disposição de vocês por intermédio dos contatos colocados no vejamsó.com.br. É só entrar em contato com eles, tá bom? E você pode assistir ao programa Vejam Só, na sua exibição, ou os vídeos postados pelo canal do YouTube. Basta que você se inscreva. Tá aí, canal Hit TV, você se inscreve e pode assistir a exibição do programa e aos programas já antigos, tá bom? Vamos ver quem vai ganhar o livro, quem ganhou, né? O livro da Agrade, quem que foi? Ana Clara Medeiros da Silva, da Cidade Maravilhosa. Valeu, Ana Clara. A gente se vê no próximo Vejam Só.